Pokémon Horizontes já está num bom caminho aí, chegando na região de Paldea, que originalmente era pra gente conhecer desde o começo do anime. Mas agora, os próximos episódios nós vamos analisar aqui, trazer algumas informações legais e principalmente com o episódio 9, 10 e 11 eu vou trazer muita comparação com os jogos Scarlet e Violet, que são o nosso foco nessa temporada. Mas vamos lá depois da vinheta. Salve, salve galera, GD aqui para mais um vídeo de analisando de Pokémon Horizontes. Mas lembrando, né, que a gente agora tá nessa fórmula de fazer 3 episódios de uma vez, porque temos muitas informações, mas vamos trazer aqui um compilado apenas das mais importantes e algumas leves curiosidades. Iniciando já no episódio 9, agora a gente tem os Trovonautas reunidos literalmente, todos os personagens agora compondo essa equipe. Uma observação que eu preciso fazer: eu estou apaixonado pelos coadjuvantes, né? Tanto a Orla, o Murdock, entre outros personagens que compõem ali os coadjuvantes dessa tripulação. Eu acho eles muito legais, estão trazendo aí uma certa família que eu acho que faltou bastante nas temporadas anteriores, principalmente com Ash, Brock, Misty, entre outros protagonistas que estavam nas gerações passadas. E por que eu falo isso? Porque a gente sempre teve 3, no máximo 4 personagens fazendo aí uma frente nesse anime. E agora não, a gente tem uma equipe inteira. Isso pra mim é muito legal e traz um novo ar para o anime. Mas, continuando, a Liko já estava com bastante saudade e uma bela nostalgia chegando em Paldea. E uma das primeiras cenas que eu preciso falar pra vocês é a chegada deles em Mesagoza. Pra quem não sabe, Mesagoza é o lugar principal agora da nova região de Paldea. E gente, o anime foi extremamente fiel ao jogo. Cada detalhe, tanto a própria academia como o portão de entrada, todo o local é gigantesco. A fotografia do anime ficou muito legal. E gente, só de olhar essa cena deu vontade de jogar o jogo de novo. Mas é claro que ao chegar eles já são apresentados a mais um Pokémon original de Paldea. Sim, o Cyclizar. Uma curiosidade muito legal é que no jogo a gente não consegue escutar, mas eles emitem sons de moto. Isso é bem interessante. Se você no jogo percebeu, muitos jogadores estão montados em seus Cyclizars. Isso é muito legal, uma referência incrível ao jogo. O legal desse episódio é mostrar um pouquinho mais ainda a relação entre Sprigatito e Liko. É claro que a Liko lembra do propósito do porquê a sua mãe contratou os Trovonautas para cuidar dela e trazer ela de volta para Paldea. Aliás, eles já vão direto para a casa da Liko, onde eles são recebidos por Fidal. E você já percebe uma tensão bastante interessante entre esse Pokémon e Sprigatito. É claro, porque Sprigatito vê o relacionamento desse Pokémon com a Liko e sente um leve ciúmes. Mas finalmente somos apresentados ao pai da Liko, o Alex, que é um grande pintor. Aliás, se você notou no episódio 9, um dos quadros pintados pelo pai da Liko é um Arcanine, e se você percebeu, pode ser uma leve coincidência, mas o Pokémon que está ao lado da avó da Liko, lá naquele flashback, é um Arcanine. Olha, não sei se é coincidência, mas eu achei bem legal. É claro que Sprigatito se sente um pouco isolado e prefere ficar na dela. Ela está bastante sentimental. Mas a Liko também percebe que o pai dela ficou bastante preocupada se ela conseguiria ficar sozinha no dormitório da academia e por aí vai. O Fred também o acalma, falando que ela surpreende ele bastante. E que sim, ela cresceu e está aprendendo cada vez mais. Logo em seguida, eles voltam para o dirigível. Mas um detalhe muito legal nesse episódio é que nós temos a capa, né, a fantasia de Nidorina da Gurumin lá estendido depois de eles sentirem um cheiro bastante estranho. Mas logo em seguida, a Liko percebe que tem algo estranho com o Sprigatito, mas que com a ajuda de Roy, numa conversa bastante legal, ela entende que o que a Sprigatito estava tendo era ciúmes da relação dela com o Fidal, e que sim, ela gostaria de ter a mesma relação e que está esperando ela na casa dela. Sem enrolação, e antes disso, a Liko se sentiu muito motivada, porém no caminho ela é surpreendida por mais um Pokémon original da região de Paldea, da nova geração, Lechonk, que é um Pokémon que eu particularmente gostei bastante dele desde a primeira vez que eu joguei o Scarlet e Violet. É bem interessante como o anime aborda o temperamento de cada Pokémon. Aliás, é um dos assuntos que a própria Gurumin comentou no jornal desse episódio.
episódio. Ela comenta que alguns pokémons têm sentimentos e temperamentos. Um Primeape, por exemplo, nem sempre é tão brabo, como também um Slowbro nem sempre é tão calmo. E é por isso que é explicado como o Lechonk atacou do nada, a Sprigatito estava muito introvertida, o Fidal estava bastante feliz, e entre outras coisas. Isso é muito legal porque traz mais foco para os relacionamentos dos treinadores pokémons e seus respectivos pokémon. E depois de uma batalha intensa entre Sprigatito e Lechonk, Liko e seu pokémon conseguem se reaver e reativar aquela chama que as duas tinham. É claro que antes do episódio acabar, a Liko e o seu pai Alex têm uma conversa bastante importante, e ela explica a importância dela fazer parte da nova família dela, os Trovonautas, e sair em viagem ao lado deles. Um detalhe legal é que Sprigatito ficou com o pai da Liko, e o Alex percebeu o quão conectado ficou Fidal e Sprigatito, tanto que o quadro no final do episódio foi uma bela homenagem a Liko com seus dois pokémons. Mas, logo em seguida, no 10º episódio, nós temos um dos episódios que eu achei mais legais até agora, que é a chegada na primeira cidade oficial da região de Paldia, Artazon. E é tão legal poder ver os pokémons de planta todos na cidade, é muito incrível. Já somos apresentados ao primeiro Pokémon planta da região de Paldia, Smoliv, ou Pokémon azeitona. Aliás, um detalhe importante, e é legal para vocês saberem disso antes da gente continuar a nossa conversa. Pokémon Scarlet e Violet é o primeiro jogo da franquia Pokémon em que você não precisa seguir um trajeto linear, tipo do primeiro, segundo, terceiro e até o último líder de ginásio. Aqui você vai por conta própria. Isso é legal, apesar de você saber que existem treinadores mais fortes e que às vezes você não vai conseguir batalhar no nível que você tá, o importante é que você consegue explorar da maneira que você quiser. Isso é muito interessante. E no anime, a gente sabe que isso pode ser feito da mesma maneira. Até porque no jogo, o primeiro ginásio que você deveria ir conforme nível é totalmente outro, e não Artazon. Ah, família, e Artazon, que cidade incrível. Ela é muito parecida com o jogo. Não dá pra ter certeza de 100%, mas muitos aspectos que já aparecem nesse episódio é realmente idêntico. Mas, família, se eu falo pra vocês que esse episódio de longe foi um dos meus favoritos, é porque cada vez mais ele se torna muito mais parecido com o game, porque no meio do caminho eles encontram uma das coadjuvantes mais importantes de Scarlet e Violet, a Nemona, e o seu Pokémon Palmo. Nesse episódio 10 já fica bastante estabelecido que o foco é a procura do Roy e a Liko atrás do Rayquaza Black ou do Rayquaza Shiny. Porém, eles são direcionados a procurar o artista Bracius, que também é o líder de ginásio da cidade. E aqui nós temos vários detalhes. O primeiro deles, Roy e a Liko não têm a noção do que é líder de ginásio, e a Nemona explica a eles. Ao mesmo tempo, a Liko conecta a palavra campeã, líder de ginásio, e lembra da Nemona. Sim, ela é a campeã da região. E o mais interessante é que eu queria muito saber se a história de Scarlet Violet e Horizontes se passam simultaneamente ou se passam após os eventos do jogo, né? O Horizontes passa após ou passa antes dos eventos do jogo. O que eu acharia muito legal a gente ter essa premissa, a gente ter essa ideia de que timeline, a temporada desse anime está acontecendo. Até porque a gente precisa ter um pouco mais de identidade com o jogo e o anime, já que eles estão se relacionando. Ou pode ser apenas besteira da minha cabeça. Mas logo em seguida Bracius aparece e a Liko até comenta que ele conhece o pai dela. E o Bracius, o grande homem da vanguarda, já está muito feliz em recebê-los em seu ateliê. Outro detalhe que aqui eu preciso comentar com vocês é como o anime de Pokémon consegue mostrar a grandiosidade dessa franquia. Se você parar para analisar, hoje a franquia de entretenimento mais lucrativa do mundo é Pokémon. Sim, você encontra tudo de qualquer coisa feita de Pokémon, desde um garfo, uma mochila, roupas, jogos, brinquedos, tudo é feito de Pokémon. E é claro que você consegue ter um pouco dessas referências no próprio ateliê do Bracius, desde um bully feito de Victor Bell, até mesmo canecas feitas de outras coisas. Gente, é muito legal. Outra coisa também, nós conhecemos a evolução de Smoliv, do Liv. Depois de uma longa conversa com o Bracius, e ele conseguiu expressar que ele sim teve uma pista do Rayquaza Black, do Rayquaza Shiny. Só que logo depois disso, que ele fez a escultura do Rayquaza, ele teve uma espécie de bloqueio criativo. Ele entrou numa espécie de depressão. E para ajudar ele, o Roy teve uma grande ideia ao lado de Liko e Nemona. E para isso, eles fazem o que? Exatamente o que você precisa fazer na cidade. Aqui vem mais uma similaridade com
o jogo. Cada líder de ginásio tem uma tarefa para fazer antes de você desafiá-lo. E exatamente, a do Bracious é você reunir todas as Sunfloras possíveis. E o anime faz exatamente isso. Que referência incrível ao jogo. E isso tá me trazendo cada vez mais vontade de rejogar a 9ª geração. Mas, continuando, eles conseguem inspirar, eles conseguem ter uma conversa muito séria com o Bracious. E o Bracious revela que sim, ele viu o Rayquaza e fez uma escultura suprema. Uma visão da Sunflora olhando, encarando esse Pokémon tão imponente. E o Bracious se colocou no lugar da Sunflora. E por isso que ele teve uma depressão, porque ele percebeu a beleza artística que era aquele Pokémon e não se inspirou, se sentiu intimidado. Porém, Roy, numa conversa bastante inspiradora, consegue motivar novamente Bracious e os dois partem para o que seria um teste para saber se Roy está pronto ou não para a sua jornada. E Bracious decide desafiá-lo. Porém, aqui vai um detalhe bastante importante. Bracious desafiou o Roy e não o Roy desafiou um líder de ginásio. Então aqui não foi considerado de verdade uma batalha de líder de ginásio, apenas um treino para mostrar os Pokémons de Bracious, a expectativa dessa batalha e o que a gente pode esperar talvez do líder de ginásio. A gente ainda não tem nenhuma referência, nenhum resquício de como serão essas viagens entre as cidades e também se eles vão reunir ou não as insígnias. E nesse momento a gente tem uma batalha incrível de Fuecoco contra Sudowoodo. E olha que detalhe importante, e isso é algo que o anime tenta ensinar para os novos espectadores, os novos jogadores. Sudowoodo, por mais que tenha um formato de árvore, ele não é do tipo planta, e sim do tipo pedra, o que o Roy acaba se equivocando e achando que tem vantagem. Mas, depois de uma explicação bastante interessante, Roy consegue sim aprimorar a sua forma de batalhar, mesmo assim, não ganha de Bracious, mas sai bastante contente com a sua evolução depois desse treinamento. Mas calma, 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 o ápice desse episódio não foi apenas a aparição de Bracious, a aparição de Nemona ou qualquer outra referência ao jogo, e sim Terastalizar, que é a nova mecânica utilizada na nova geração. Temos aí Sudowoodo usando a Terra Type do tipo planta. E o mais legal é que o anime ele não desfoca da batalha, ao mesmo tempo que a Nemona explica para Liko como funciona esse sistema de Terastalizar. E isso é muito legal, gente, muito legal mesmo. Provavelmente a gente não verá Bracious novamente. É uma teoria minha. Porém, aqui foi uma pseudo batalha de líder de ginásio, o que já foi bastante interessante. Ah, e olha só, se é a primeira vez que você aparece aqui no canal e tá gostando do meu conteúdo, pense em deixar o like, se inscreva no canal, que é muito importante e me ajuda muito no trabalho. Como apaixonado de Pokémon, tanto do anime como do jogo, é um prazer enorme compartilhar esse tipo de teorias e análises com vocês. É muito importante o seu like, o seu comentário e a sua inscrição, até mesmo para o YouTube entender que esse vídeo pode ser passado para muitas pessoas que não têm ideia desse tipo de trabalho. Tá bom? Posso contar com sua inscrição? Vamos lá então. Temos uma informação muito importante. Após a batalha, o Bracious revela que ele viu o Rayquaza na floresta, em que Arboliva, a terceira evolução de Smoliv, reside. E quando o Rayquaza preto apareceu, elas brilharam. Até mesmo porque quando ele tira um lençol em cima de uma estátua, se você reparou, se você já jogou Scarlet Violet, essas estátuas estão espalhadas pela cidade. Depois que ele falou que o Rayquaza preto, quando chegava perto delas, brilhava, eu fui no jogo e tentei fazer a mesma coisa. E não funcionou. E olha, a Pokémon Company perdeu a chance de fazer uma bela referência, de deixar no jogo a estátua brilhar se você tivesse um Rayquaza Shiny. Olha que interessante seria. E é claro que nós já partimos para o episódio 11, um episódio que eu achei bem legal, porque trouxe conectividade com outro personagem que eu tô gostando bastante, que é a Molly. Mas antes, nós sabemos que a Liko meio que desconfiou que a Dot era uma fã da Gurumin e não a própria Gurumin. Isso foi muito legal, eu achei bem cômico, mas vamos ver como é que vai se sair daqui pra frente. Porém, após isso, Liko, Nemona e Roy decidem ir à floresta. E também a Molly, durante uma conversa com a Orla, percebe que eles vão para a floresta e ela recebe a notícia de que a floresta sofreu um incêndio. Então, ela decide ir até o local com eles. É claro que depois eles se despedem de Nemona e agora a dupla imbatível vai ao lado de Molly. É muito legal essa conversa que a Liko e a Molly tiveram, mostrando um pouquinho mais, dando um pouco mais de profundidade a essa
essa personagem que teve um trauma na questão de seu trabalho, como uma família de enfermeiros, de pessoas que trabalham com a medicina. Eu achei isso muito legal. Isso pode ser algo que vai ser bem explorado mais pra frente. É muito legal como tem uma referência logo em seguida depois dessa conversa, onde a Sprigatito acha uma árvore, uma mini árvore de Oran Berries, né? Ou fruta Oran. E ali a gente também aprende um pouco mais pra você que não joga Pokémon, que a fruta Oran, ela recupera o HP do seu Pokémon. Aliás, você que assistiu o anime reparou que todos os Pokémons mostrados até agora, desde os selvagens até os domésticos, são realmente os que você encontra no jogo. Todos os Pokémons que até o momento a gente viu no anime são os que você consegue identificar na Pokédex da região de Paldia. Mas continuando, é interessante você ver como a grande parte dessa floresta foi incendiada, mas eles estão usando como referência uma grande árvore no meio dessa floresta. Mas Roy e Fuecoco encontram essa árvore. Agora é a vez de Lico tentar encontrar, porém acaba se perdendo. Um momento um pouco mais triste acontece. Ao se perder, Lico chega numa parte que está bem queimada e encontra um Wooper, a versão de Paldia, só que em vez de aquático, esse tem venenoso. É claro que nós temos logo em seguida 3 Pokémon selvagens atacando a Lico quando ela estava tentando cuidar do Wooper. Porém, numa perseguição absurda, Molly aparece com a Chansey e resolve que vai cuidar desse Wooper. Roy, ao tentar escalar, percebe uma pequena esfera em cima dessa árvore e ele já percebe que é uma Pokébola ancestral. Só que a árvore começa a se mexer, a Lico de longe também percebe. Porém, Roy está lá em cima da árvore. E se você reparou no final do episódio 10, uma grande perna passando atrás de uma árvore, lá no finalzinho do episódio, sim, estamos falando dessa grande árvore, que é uma forma gigante da Arboliva. Se você jogou Scarlet e Violet, você sabe que em uma das campanhas, da campanha principal, é você passar por todos os Pokémons Titãs. A Arboliva gigante lembra muito esses Pokémons Titãs, como a gente teve, por exemplo, o Great Tusk, que veio na sua forma gigantesca. E aí que vem, talvez, e não foi revelado ainda, é apenas uma teoria, é que nós vamos ter essa mesma mecânica no anime. Mas não esqueça, nós acabamos de encontrar mais uma Pokébola ancestral no pescoço desse Pokémon. Esse Pokémon se mostra bastante agressivo pro lado da Lico e do Roy. Porém, eles precisam acalmar esse Pokémon, enquanto a Molly ainda faz os cuidados finais no Wooper. E em colaboração e uma grande estratégia, eles conseguem sim destabilizar a Arboliva. Porém, antes de um golpe certeiro desse Pokémon gigante, o Wooper, depois de ser tratado pela Molly, chega e consegue acalmar os ânimos. É claro que a Molly pede desculpas e agradece a Arboliva por toda a proteção. Mas, uma cena bastante interessante foi Roy e a Lico, depois que a Arboliva os ergue na parte alta, eles conseguem ver que boa parte da floresta foi queimada. E isso mexeu bastante com a Arboliva. Mas, ficamos sem algumas respostas. Então, vamos esperar para os próximos episódios. Mas família, esse foi o Analisando do episódio 9, 10 e 11 de Pokémon Horizonte. Logo teremos mais 3 episódios trazendo aí bastante informação. E aí, comenta aqui embaixo o que você tá achando do anime, tá gostando? O que você tem de teoria? Concorda com as minhas? Ou elas são muito malucas? Lembrando, família, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem possa gostar dessa análise e não esqueça, tá bom? Até o próximo vídeo de Pokémon Horizonte, um grande beijo e até lá!